mandando os links para os grupos? Tá bom, mas não fez assim? Opa, tá ótimo. Se quiser, pode afastar um pouquinho se quiser, pra cá, pra ver você também, né? O pessoal gosta de ver você. Ai, estamos preparando aqui, gente. Gente, calma aí. Vai chamando seus amigos. Deixa eu mudar aqui pro Pecador Confesso aqui, que fica mais fácil de visualizar o meu. Que chique, eu já tô fazendo ao vivo com a pessoa? Tudo bem. Que nada. Aí. Nossa, você tem umas perguntas muito vagas. Esse aqui, tá certo. Já trouxe alguns livros. Né? Pronto aí, meu Manel? Vamos começar? Isso aí, pessoal. A paz do Senhor Jesus. Vamos entrando ao vivo aqui no meu Facebook, no Facebook da Igreja do Jardim Leocádia, no Facebook do meu amigo pastor Rubner Brás. A paz do Senhor Jesus para você que está entrando. Vai compartilhando essa live, porque hoje o nosso tema é sobre namoro cristão. No De Frente com Tabata aqui pelo meu Facebook, eu quero cumprimentar o nosso amigo pastor Rubner Brás com a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Está melhorando aí o som? Está bem alto. Obrigado a todos que estão acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook da Igreja do Jardim Leocádia e também pelo Facebook da nobre irmã Tabata. Que vocês façam perguntas. Vai ser uma interatividade entre nós aqui de perguntas e respostas de frente com Tabata, para que você venha tirar todas as dúvidas sobre relacionamento cristão. Nós temos que saber que o relacionamento cristão, ele tem que ter uma direção certa, que é Deus. Com Deus, tudo vai bem, tudo vai certo, amém? Glória a Deus por isso. É isso aí, gente. Você vai entrando, vai compartilhando. Estamos no Instagram, no Facebook. O pessoal do meu Facebook vai compartilhando. Nós queremos cumprimentar vocês também. Vai mandando as perguntas, tá bom? Eu vou dar toda a liberdade para o pastor Rubner começar os tópicos. A primeira coisa que as pessoas perguntam para nós, né, Tabata, é sobre qual é a idade certa para começar um relacionamento. E normalmente quem faz essas perguntas são os adolescentes, pessoas que estão abaixo de 15 anos, principalmente 12, 10 anos. Imagine, você na sua idade com 12, 10 anos, o que você estava imaginando, né? Você que tem uma idade maior, mais avançada, acima de 30 anos, talvez soltando pipa, talvez brincando de Barbie, mas hoje em dia as pessoas evoluíram, né? Esses dias meu amigo teve um bebê, nasceu, e de repente o bebezinho com apenas, não fez nem um ano, já estava querendo ficar com o celular e fazendo birra para ficar com o celular. Então a evolução, ela tem sido muito rápida. E hoje pessoas de 12, 13 anos querem casar, isso é um absurdo, né? Né, Tava? Então, pessoas assim, elas precisam ter um rumo, ter algo que venha trazer a lume a sua imaginação e colocar ela no ponto certo, porque ela tem uma idade que muitas das vezes nós vemos por aí, é uma idade que ainda está florescendo, né? É uma idade que está florescendo. E eu gostaria de falar sobre
3 pontos para que você venha se ver se você está preparado ou não, né? Primeiro, a vida a dois é uma renúncia, né? As pessoas têm que se renunciar. Você nunca casa para você ser feliz. Você casa para deixar uma pessoa do seu lado feliz. E a pessoa do seu lado casa com você para deixar você feliz. Então é uma renúncia. Você tem que aprender a renunciar. Tirar essa rebeldia do seu coração. Segundo ponto, você tem que estar com uma certa independência financeira. Imagine, a sua namorada querendo Big Mac, porque se você quer conquistar uma namorada, uma mulher, uma menina, convide ela para o cachorrão, convide ela para o Big Mac, Com você certeza. vai ver com certeza que ela e ele vão estar aptos a irem comer e vão gostar desse convite. Mas para convidar, você precisa ter dinheiro, e precisa ter uma situação financeira, pelo menos normal, adequada, né? No Razoável, básico, né? E para ter essa situação financeira adequada, uma independência financeira, precisa de tempo. Então, você precisa de um tempo para adquirir conhecimento, para adquirir um trabalho que traga a esse fornecimento de uma situação financeira muito melhor. Trazendo assim uma independência financeira, você já consegue ter a capacidade de pensar em namorar. E o último ponto, nós diz como o futuro. Será que você já definiu o seu futuro? Você conhece bem a você mesmo? A pessoa nem se formou ainda no ensino médio E eu já quero casar. e já quer casar. Quantas e quantas vezes nós estamos nem no ensino médio, no fundamental, e vemos pessoas jovens, crianças, para mim crianças, adolescentes, grávidas. Por quê? Porque fizeram a coisa errada, na hora errada, no tempo errado. Pensaram que livraria-se de um problema através de um relacionamento. E trouxeram-se mais problemas para o seu relacionamento. A Bíblia fala em Cantares de Salomão 8, verso 4. Ó filha de Jerusalém, não acordeis e nem desperteis o amor até que ele queira. Como que está a sua adolescência, hein? Será que seus hormônios estão à flor da pele? Como que está a sua adolescência? Né, irmã Tabata? Exatamente. Vamos lá nos tópicos. Eu estou convidando aqui o pessoal aqui do meu Facebook. O pessoal vai compartilhando aí, que hoje a gente vai abordar vários assuntos aqui, tá bom? Eu vou tentar compartilhar aqui também no WhatsApp alguns links para as pessoas participarem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Nós estamos ao vivo, então é assim mesmo, né? Vamos se ajeitando aqui até todos entrarem, que eu sei que muitas pessoas ainda não entraram para participar. Deixa eu ver mais alguém aqui. O pessoal vai compartilhando aí, tá bom? Estamos ao vivo aqui com o pastor Gunner Braz. O povo está entrando, pessoal. Está entrando, né? Nós temos que aprender, entender, porque a Bíblia diz, né, pastor, que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Eu não posso ultrapassar, pular o degrau a mais, não é verdade? Nós temos que entender que para tudo há um tempo determinado, né? Eu estava conversando com a Lani, a Bispa Lani. A Bispa Lani. Chamamos ela de Bispa Lani. Será que ela está online aí? Manda um oi aí. Exatamente, a gente sempre está falando com ela. E ela falou assim, não consigo entender, eu acho que isso, eu acho não, né? Não é saudável uma criança, podemos chamar de criança, de 13, 12 anos, querer um relacionamento, não tem essa base para poder estar bem nesse relacionamento, né? Tem uma dependência de pai, de mãe ainda, e não é correto. Realmente, não é correto. Porque precisa de uns requisitos importantes para você começar um namoro, né? Primeiro, você tem que ter certeza da sua salvação. Nós que somos cristãos, talvez você não é, mas você talvez está interessado assim em se tornar cristão, você tem que ter certeza da sua salvação. Uma pessoa que é salva em Cristo, ela tem certeza de que o seu futuro está aguardado em Deus. Mas não adianta você apenas ser salvo em Cristo. Você tem que escolher uma pessoa que está do seu lado que seja também salva em Cristo. Você não vai escolher um ímpio, né?
Você vai escolher uma pessoa que esteja inteirado em Deus, que esteja entregando a sua vida a Deus. E uma pessoa que obedece a Deus, consequentemente, ele vai fazer algo bom para o casamento. Principalmente, fugir de todas as coisas que possam levar ele para o pecado, como a lascívia, a prostituição, a fornicação e etc., que nós estaremos comentando hoje aqui. Também precisa ter uma maturidade física e espiritual. Uma pessoa que quer ter um namoro, quer iniciar um namoro, se uma pessoa não for madura, como que ela vai permanecer namorando a outra pessoa? Como que um jovem vai namorar a outra jovem se não tiver maturidade? A maturidade, ela é um dos motivos para acabar os relacionamentos. É um dos principais motivos para acabar relacionamento. Tanto na parte de namoro, quanto na parte do casamento. Porque tem pessoas que estão cegas pelo amor, né, Tabata? E casam. E quando casam, no primeiro ano já se separam. Por quê? Porque faltou uma certa maturidade. E que maturidade é essa? Você poderia até perguntar para mim. Mas nós temos a maturidade física e a maturidade espiritual. É essencial para ter um relacionamento cristão adequado diante de Deus. A maturidade física, ela já é notada na sua puberdade, na parte da adolescência, indo para a fase da jovialidade. E essa fase é uma fase conturbada, é uma fase turbulenta, porque as pessoas começam a ter até espinha no rosto, e começam a ficar desesperados, começam a ficar preocupados com aquilo, se vai tornar feio ou não. Então, essa puberdade, ela é normal na vida de cada um, de cada homem, de cada mulher. Tem gente que não tem espinha nenhuma, eu não sei como conseguem fazer isso. Não tem espinha nenhuma, pode comer 1 quilo de chocolate, 3 caixas de bombom, mas não tem espinha nenhuma. Enquanto outros têm facilidade, né? Eu, no meu caso, na minha adolescência, eu tive muita espinha. Graças a Deus, fiz a campanha do mergulho de Naamã, 7 mergulhos de Naamã, numa praia em Santa Catarina, e graças a Deus fiquei com o rosto muito limpo. Mas fiz essa campanha para mim mesmo, entre eu e Deus, não espalhei para ninguém, porque eu tinha soltado um fogo de artifício e tinha queimado o meu rosto. Ficou muito feio, e graças a Deus, depois do 7º mergulho, aquilo foi descascando e a pele foi renovando novamente. Isso é apenas um testemunho. Então você não pode estar preocupado com a beleza exterior, porque Deus cuida da beleza exterior, mas lógico, você não pode também se relaxar, você tem que ter um certo cuidado, mas você fala assim, poxa, aquele rapaz não quer eu porque eu sou feia, aquela menina não me quer porque eu sou feia, não é o lado exterior que conquista a pessoa, pode ajudar, mas não conquista, o que conquista está dentro do coração, está dentro da mente. Eu não vou namorar uma pessoa, lógico, eu sou casado, mas eu estou colocando aqui um exemplo, não vou namorar uma pessoa que só fale besteira. Não tem como. Quantas pessoas aí você namorou já e só fala besteira, não fala uma coisa, um A, um B, uma coisa que não tem sentido. Então nós temos que escolher as pessoas certas, né? Ter uma maturidade física, né? Uma pessoa não tem nem pelo no peito e já quer casar. Gente, ele está pegando um pouco pesado, mas aguenta aí. Não tem como, né? Não tem como, né? A menina não sabe nem se maquiar direito e já quer casar. Casar? A Tabata já está maquiada bem aqui, ó. Já está aprovada. Não sabe fazer um bolo, né? Eu sei fazer um bolo. Então, pelo menos, tem que saber fazer alguma coisa, tem que saber ter uma maturidade física, tem que saber fazer essas coisas. E uma maturidade também espiritual. Nós podemos citar vários exemplos bíblicos de maturidade espiritual. A Bíblia diz sobre José. A maturidade espiritual ele foi tão grande que ele fugiu da mulher que o tentou na hora que ele estava servindo o seu capitão. E nós vemos que a mulher de Potifar, ela fez uma armadilha para José e prenderam José no calabouço. Mas Deus honrou José porque ele esperou o tempo certo de Deus. Quando você espera o tempo certo de Deus, Deus te honra. E de José, quando ele casou, nasceram 2 filhos, e esses 2 filhos foram cedidos para Jacó, o seu pai. É o tempo de Deus. Não adianta você apressar as coisas. O reino espiritual, ele existe.
E existe também lutas espirituais, demônios e mais demônios que tentam nos afastar de Deus, tentam nos perturbar. Então temos que ficar inteirados em Deus nessa parte. Existe a comunhão com Deus também. Não adianta você ter um relacionamento, uma comunhão com a pessoa do lado, se você não tem uma comunhão com Deus. Eu lembro que quando eu namorava, na época eu namorei 1 ano, noivei 1 ano e casei, e o meu casamento foi totalmente voltado a Deus, casamento virgem, conheci minha esposa na lua de mel. Eu lembro que na época do namoro, chamava ela para orar no quarto, e nós ficávamos orando, conversando com Deus, nós dois juntos, para que Deus venha abençoar o nosso relacionamento, para que Deus venha abençoar o nosso futuro. Talvez você nunca convidou o seu namorado ou a sua namorada para orar juntos. A comunhão com Deus está longe, enquanto a comunhão com você e ela está tão quente que parece que já está casado. Olha, revelando, aí Deus está revelando. Irmãos, não sai da live não, viu? Então não fica com medo não, tá? Se eu citar meu nome aqui, RG, CPF. Não fique com medo não. Assim nós vamos caminhando. Outra coisa interessante de você saber que está pronto para começar um namoro, é você ter a capacidade de ter uma iniciativa, principalmente do homem. O homem, ele tem que ter uma iniciativa. Se ele não tiver uma iniciativa, ele não é um homem, ele é um pamonha. Ele é Então pamonha. precisa ter uma iniciativa. Precisa chegar para a moça e falar assim, ó, moça, estou encantado com você, não precisa ser direto, apaixonado, te amo, não. Só precisa conhecer a moça, perguntar o nome, né? Como é que um rapaz chega numa moça, né? Como que chega numa moça? Primeiro, você chega numa moça perguntando o nome dela. Segundo, você chega numa moça falando das coisas de Deus, se ela for de Deus, claro, né? Porque eu sei que tem pessoas aí que são ímpias que estão assistindo também. Terceiro, você chega numa pessoa quando você tem certeza que Deus tocou no seu coração e disse, essa é a pessoa certa para mim. Eu quero uma oportunidade aqui para falar. Não posso perder isso. Mas existe, pastor, situações de rapazes que espera a gente adivinhar a situação, né? Espera você adivinhar. Você tem que adivinhar que a pessoa está gostando de você. Eu estava conversando com uma amiga minha, Carol, psicóloga. Ela falou assim, qual é o problema de você expressar sentimento? Né? Não tem que ter medo. Você não acha, pastor, que muitas pessoas estão perdendo oportunidades por incluir o medo à sua frente? Com certeza. Né? A Bíblia fala sobre os covardes, né? Ficarão de fora os tímidos. E isso está escrito lá em Apocalipse, né? Capítulo 21, verso 8, diz, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será lançada no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, Apocalipse 21, 8. Mas, se você não sabe chegar numa moça, tem algumas dicas para você superar essa timidez. Primeiro, você tem que reconhecer quem você é em Deus. Você é um varão de Deus valoroso. Você é uma pessoa de Deus. Você tem coragem, né? O que Deus falou para Josué quando Moisés morreu? Ser forte e corajoso. Josué estava tremendo na base, tremendo de medo. É isso que você sente quando você vai falar com ela, que você vai falar com ele, está tremendo de medo. Tem pessoas que já são mais inibidos, né? Como é que pode, né? Segundo, nós temos que exercitar o hábito de fazer e receber elogios. Um elogio sem segundas intenções não tem problema nenhum. Você foi lá para a pessoa, nossa, você está bonita. Nossa, esse jeito que você mudou o cabelo está muito bonito. Né? O jeito que você se maquiou está muito bonito. Isso eu estou direcionando aos homens. As mulheres também, elas também podem elogiar os homens, porque, ao contrário do que todas as mulheres pensam, os homens também gostam de elogio. Eles gostam de ser elogiados também. Rony Alves, é forte o manto. É forte o manto. Povo Então não é pentecostal. só a mulher que gosta de ser elogiada, não. Os homens também gostam de ser elogiados. Então, se a mulher
gosta deste homem, deste varão, elogia ele, não precisa nem, você não está dando iniciativa, você fala, nossa, você louvou hoje maravilhosamente bem. Aprenda, gente. Já é um elogio, entendeu? Ele vai se sentir, né, nas alturas, né, porque ele sabe que aquilo que ele fez foi para Deus, e Deus recebeu, porque agradou também aqueles que estavam ouvindo e adorando a Deus juntamente com todos. Aceita as críticas com mais naturalidade. Às vezes você vai falar com a menina, fala assim, poxa, você quer namorar comigo? Logo de cara, e ela fala não. Aceita, não tem problema nenhum, se afasta, não tem problema nenhum, espera o tempo de Deus. Às vezes o que acontece? Às vezes esse não dela, ela pode se arrepender com o tempo e dizer, poxa, por que eu não disse sim? Às vezes o não que ele deu para a moça, ele pode se arrepender daqui a uns 5, 6 anos e dizer, poxa, por que eu não disse sim para ela? Eu poderia estar casado com ela e hoje eu estou aqui nessa tempestade, eu estou aqui nessa turbulência familiar, uma mulher aqui que só sabe comer e engordar. Lógico que não é proibido, eu sou gordinho também, né? Esse homem aí que não sabe, antigamente era malhado, todo, né, sarado, agora não, agora está um botijão, meu Deus do céu, vamos orar. Temos que se cuidar. No namoro temos que se cuidar, lógico, temos que se cuidar, mas também no casamento. O marido e esposa, eu sei que vocês também que estão ouvindo, são casados, olhe bem, se cuidem, cuide da sua esposa, a esposa cuide do marido, e vocês se cuidem de si mesmo, se cuidem. A mulher ir no cabeleireiro não é pecado, ela vai lá no cabeleireiro para se cuidar, para quem? Para os outros de fora? Não, para o marido, e o marido tem que atentar a essas mudanças. O marido também, quando vai para uma academia, vai começar a fazer uma musculação, ele tem que se cuidar também. A Bíblia fala que o exercício corporal para pouco se aproveita, mas aproveita para alguma coisa. Então comece a cuidar desse relacionamento que você está tendo com essa pessoa e Deus. É uma tríplice relação. Você e Deus, você e a pessoa e você. Tá bom? E começa a se expor. Não adianta você ficar escondido. Ninguém vai bater na sua casa, a não ser que seja um testemunha de Jeová. Se for um testemunho de Jeová, vai para dentro na sua porta. Mas ninguém vai bater na sua porta, a não ser que seja um testemunho de Jeová. Você precisa se expor, precisa expressar o seu sentimento. Não só os homens, mas as mulheres também. Não precisa ela chegar e pedir o rapaz em namoro, irmã Tabata. Mas ela que conhece um melhor amigo, uma melhor amiga, vai citar para o melhor amigo e melhor amiga que ama o rapaz, que gosta do rapaz. E pode-se dizer que esse melhor e essa melhor amiga, com certeza, 100% de certeza, vai levar esse recado para ele, sem que ela saiba. Não adianta você chegar e falar, eu gosto do rapaz, fala para ele. Não, não precisa falar isso, fale para ele. Deixe que os amigos, os melhores amigos vão lá e servem de povo correio para falar que gosta um do outro. Exatamente, o Rony está dizendo aqui, rapaziada, o não já tem, é só correr atrás do sim. É isso aí, o não já temos, né? Glória a Deus, é só correr atrás. Vamos lá? Vamos Será lá. que tem alguma pergunta aí online? Pessoal, vai mandando as perguntas aqui, vai compartilhando essa live, para a gente alcançar outras pessoas também, tá bom? Se tiver mais algumas perguntas online, podem fazer. Vamos falar também sobre julgo desigual. Por exemplo, o julgo desigual, ele não é apenas entre ímpio e crente. Não, entre ímpio e crente. Mas também o julgo desigual está entre denominações diferentes. Às vezes nós temos uma denominação diferente, e o que acontece com isso? A pessoa é de uma CCB e a outra pessoa é de uma ADV. Sabemos que a doutrina básica da CCB é diferente da ADV. Por que é diferente? Porque existem doutrinas diferentes entre uma religião e a outra religião. As pessoas talvez pregam o ecumenismo, que é a união de todas as religiões, mas isso muitas vezes não vai funcionar. Não tem como um muçulmano se relacionar com Jesus Cristo, porque ele crê que Jesus Cristo foi apenas um profeta que nem Maomé. E não adianta uma pessoa protestante se relacionar com um muçulmano, porque nós cremos que Maomé foi apenas um homem, nem consideramos ele como um profeta. Foi apenas um homem que trouxe
alguma diferença, e se você olhar a história de Maomé, que eu não quero prolongar aqui, você vai ver que é terrível a história de Maomé. Ele iniciou várias guerras naquela época, lá no povo palestino. Então, não tem um exemplo prático. Não tem. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, dizendo assim: não se ponham em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, e o que tem comunhão entre a luz e as trevas? Não existe comunhão. A vida não é feita de sorte, a vida é feita de escolhas. Então você tem que escolher a pessoa certa para estar do seu lado. Talvez dê certo, mas conhecemos muitas pessoas, por exemplo, uma assembleiana muito famosa, irmã Tabata, cantora, não vou falar o nome dela, casou com um rapaz da Adventista também muito famoso. E o que foi o fim deles? Separação. Se separaram. Por quê? Por causa do jugo desigual. Tudo pode ser lindo no começo, mas quando casam, existe esse jugo desigual que sempre vai atrapalhar uma relação e a outra relação. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Só desperte o amor quando ele quiser. Cantares 8:4. Muito bom, gente. Eu entrei aqui ao vivo de novo no meu Facebook e vai compartilhando aí, pessoal. Vamos seguindo os tópicos aqui. Pastor. Esse horário é um horário meio difícil de disputar, né? Porque tem muitas igrejas online. Pastor, como eu vou saber que a pessoa é ideal para a minha vida? Quais são os pontos certos? Como que você vai saber que a pessoa é ideal para a sua vida, né? Primeira coisa que você tem que saber que a pessoa é ideal para a sua vida. Primeira coisa. Essa pessoa é salva? Sim ou não? Sim. Amém. Então a pessoa é ideal. Porque se ela é salva, ela obedece a Deus e a prioridade é Deus. Segundo, a pessoa, ela tem um caráter bom, porque não adianta a pessoa ser bom dentro da igreja e lá fora da igreja ser uma pessoa que dá mau testemunho. Então a pessoa tem que ter um ótimo caráter, tem que saber lidar tanto aqui como lá. Disse C.S. Lewis uma vez que você vai conhecer o homem quando ele está dentro do seu quarto a só. Só conhece um homem assim, só conhece uma mulher assim, quando ela estiver dentro do seu quarto só. Porque ele se revelará e ela se revelará. Muitas das vezes colocam máscaras e se fingem de ser alguém e não são nada. A Bíblia fala que naquele dia, diz o Senhor, o profeta Isaías fala: eu tirarei a máscara de muitos. Eita, que versículo forte. Mas é a verdade. Então, primeiro quesito, tem que ser salvo. Segundo, tem que ter um bom caráter. Se a pessoa tem um bom caráter, a menina que vê um cara com um bom caráter, realmente ela está no rumo certo. Se o rapaz vê a moça de um bom caráter, também ele está numa escolha certa. Porque não é Deus que vai escolher para você, é você que vai escolher a pessoa certa e Deus vai confirmar. Isso é muito bom entrar nesse assunto. Já aconteceu algumas vezes, algumas pessoas... Vamos entrar num assunto aqui que todo mundo vai gostar aqui. Olha, profetada amorosa. Você já recebeu? Você já recebeu? Nós estamos aqui em 4 câmeras aqui, né? 5 câmeras. Já aconteceu de uma pessoa vir falar para mim assim: Deus manda te dizer tal coisa. E é para você não ligar para a aparência. Aí eu achei muito estranho. Porque assim, não é saudável se a pessoa, se eu não sentir uma atração, se eu não gostei, né, da pessoa, eu não vou ter grandes problemas lá na frente. Não é verdade? Olha, você não encontra nenhuma parte da Bíblia sobre profecia de relacionamento. Nenhuma parte da Bíblia fala disso. Isso aí, a maioria das vezes, é profetada. Eu falo a maioria das vezes porque existem algumas exceções. Às vezes Deus coloca exceções. Na Bíblia tem várias exceções que, se for citar, levaria tempo. Mas o meu propósito não é isso. O meu propósito é dizer para você que, se você, nobreza, homem e mulher, recebeu uma profecia dizendo que aquela pessoa, aquele fulano é certo, aquele fulano não é certo, tome cuidado. Eu falo um exemplo do meu relacionamento.
Estava namorando com a minha esposa, chegou uma profeta e disse: esse rapaz não é para você. Chegou uma profeta e disse para mim: essa moça não é para você. E hoje, praticamente faz 10 anos que nós somos casados. Ou seja, que profetada é essa? Se eu fosse atrás de profecia e não atrás da Bíblia Sagrada, estaria perdido nesse rumo, nesse mundo. Então nós temos que saber que o que rege a nossa vida não são profetadas, mas o que rege a nossa vida é a Bíblia Sagrada. Dê importância a isso. Exatamente, a pessoa pode até entrar numa pré-depressão, né, pastor? Deus não vai descer e vai falar: esse aqui é para você. Ele abre caminhos, né? Quando nós estamos em oração, em busca espiritual, Ele tira tudo que não é para as nossas vidas e abre caminhos. Mas Deus não vai escolher alguém para você. Eu demorei a entender essa situação. Eu pensava que Deus ia mostrar em sonho, algo do tipo. Não, Ele dá para a gente livre arbítrio, não é verdade? Verdade. Pessoal. Pastor, eu quero saber. Vamos supor... E acho que outras meninas também, essa mesma pergunta, já passou por isso. Eu gosto dele, mas ele não gosta de mim. E o que fazer, pastor? Então, você gosta da pessoa e a pessoa não gosta de você. O que fazer, né? Na verdade, o que acontece? As pessoas, muitas das vezes você tem um sentimento e a pessoa tem um sentimento totalmente diferente. Isso é inevitável. Todas as pessoas são assim. Ninguém tem sentimentos iguais, a maioria tem sentimento diferente. Mas a pessoa, ela olha para você como amigo, como amiga. E você olha para essa pessoa com um olhar totalmente diferente, dizendo: poxa, daria certo, dá para ter um relacionamento. Mas na verdade não é assim que acontece. Porque nós encontramos base bíblica para isso. Nós sabemos que muitas das vezes a Bíblia fala, em Eclesiastes 3:1, que há tempo para todas as coisas, há ocasião certa para todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que esse friend zone, né, essa amizade, se a pessoa sente amizade por você e você sente uma relação, uma atração para a pessoa, ela não vai para frente. Por quê? Porque a pessoa só sente amizade com você. Então, você tem que separar as coisas. Primeira coisa que você tem que fazer: orar todos os dias pelos seus sentimentos. Você tem que orar pelo que você está sentindo, porque muitas das vezes o que você está sentindo não vem de Deus, mas vem da carne, e a carne é complicada. A Bíblia fala o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas se a Bíblia falasse resistir à carne, ela fugir de vós, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: abstenha, se afaste de toda a impureza da carne. Por quê? Porque não tem como resistir à tentação carnal, o que vem da carne. O diabo você consegue resistir, mas a carne você não consegue resistir. Então você tem que orar por esse sentimento. Primeiro, tem que orar por esse sentimento. Segundo, você tem que ter uns amigos confidentes, porque às vezes você acha que a pessoa só quer amizade contigo, e o amigo confidente, que é um amigo que você confessa com ele direto, é amigo também dessa outra pessoa, pode falar para você, dizer assim: poxa, não é apenas amizade que essa pessoa quer, ela quer algo mais profundo, e você pode tentar ter algo mais profundo com essa pessoa. Terceiro, você tem que procurar conselho dos seus líderes, dos seus pastores, ou de alguém mais experiente. Pessoas mais experientes, ela tem muito a ensinar, e quando nós ouvimos pessoas experientes, nós não aprendemos quando caímos, nós evitamos de cair ao aprender, né? Pessoas inteligentes, ela aprende com os erros dos outros e com os próprios erros também. Então nós temos que aprender a ter essa sabedoria de ver os erros dos outros e não cometer esses erros para a nossa vida, tá? Então, se a pessoa está nessa friend zone, está nessa amizade, espere em Deus. Aguarde em Deus, confia no Senhor, espera o tempo dele, porque muitas das vezes não é Deus no negócio, é só a sua carne querendo ter uma atração maior com a pessoa, e Deus não está aprovando isso, tá bom? Vamos lá, pessoal. Pastor, eu estou fazendo bastante pergunta, hoje eu estou Eu já só está nas perguntas, repórter. né? Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode, fique à vontade.
cuidado. Pastor, nós estamos vivendo um tempo em que valores parece que não está sendo mais respeitado, né? A questão da santidade no namoro. Hoje em dia, para muitas pessoas, isso aí é bobeira, tá tudo livre, tudo liberado. O que a senhora acha dessa situação? Teve um amigo meu do Rio de Janeiro, que ele perguntou, por que é tão difícil manter a santidade no namoro? Eu vou começar com um versículo bíblico. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 18, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que fugir de toda imoralidade. Por que é difícil você ter uma vida em santidade? Por quê? Porque muitas das vezes a nossa carne não sabe o limite do namoro. Não sabemos colocar limite nas coisas. Queremos apressar as coisas, queremos colocar os bois atrás das carruagens e as carruagens na frente dos bois. Como que vai andar uma carruagem sem o boi? Não tem como. Então nós temos que saber os limites do namoro cristão. Se nós soubermos este limite, que sexo antes do casamento é fornicação, que lascívia ela não rola para uma pessoa cristã. E que lascívia é essa? Lascívia é quando uma pessoa ela se veste de forma atraente, que provoque uma sensação de segundas intenções no homem. Porque o homem ele é conquistado com o quê? Com o que olha. O olhar dele é clínico, é analítico, é sistemático. Ele olha já imaginando. Então, se a pessoa, a mulher, ela sabendo disso, ela veste de forma vulgar, me desculpa a palavra, mas é uma palavra. Né? Para provocar, isso se chama lascívia. É a mesma coisa os homens, que fazem poses no Facebook, sem camisa, mostrando o tanquinho e com o biquinho na boca, na frente do espelho, dizendo que é um maioral, que é o bambambam, querendo conquistar as moças, porque as moças gostam de um rapaz de tanquinho, né, algumas, né? Então, quando elas olham aquilo lá, chama atenção, e ele está provocando ela, está provocando, né, a estrutura dela, e ela, coitada, sem estrutura, fica lá, né, apertando curtir, que é isso que eles querem, e é isso que as mulheres querem também, quando elas querem provocar, principalmente no Facebook, elas querem curtida, eles querem curtida, mas nós que estamos diante de Deus, nós temos que seguir a Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz que nós temos que fugir de toda imoralidade, nós temos que fugir de tudo isso, para estar alicerçado em Deus. Espero que tenha respondido a pergunta, porque é difícil realmente manter essa santidade. A Bíblia diz o quê? Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não manter uma santidade entre você e Deus, você não vai ver Deus. A Bíblia diz em Isaías que o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Se nós pecamos no olhar, que a Bíblia diz que os olhos são a alma do nosso corpo, nós contaminamos todo o corpo e se afastamos de Deus. Se nós pecamos só no ouvir, porque enquanto o homem ele é ludibriado, iludido pelo olhar, a mulher é pelo ouvido. Dependendo do que o homem falar para a mulher, no ouvido da mulher, cochichar para a mulher, ela cai que nem manteiga. Mas as mulheres experientes eu sei que também não. Vou defender o meu povo aqui. Alô, irmãs, não vamos deixar. Vamos deixar isso acontecer, irmãs. Deixa eu defender as meninas aqui, calma. Eu sei que tem mulher que não é desse estilo, né? Não cai muito no papo dos hominhos aí. É você mas que está assistindo aí, essas né? que são mais adolescentes assim, elas caem fácil. O homem fala alguma coisa, elas já vão lá. Nossa, ele está me prometendo isso. Está me prometendo um mundo, né? Mundo, principalmente quem namora, né? Já que o assunto é namoro cristão, quem namora, por exemplo, você está namorando com a moça lá, faz 10 anos que você está namorando com a moça, 5 anos, tem pessoas que namoram uma eternidade.
né? Eu não sou a favor disso, mas nós não sabemos o que cada um passa. 10 anos namorando. Nesses 10 anos de calejamento, de namoro, o que acontece? O rapaz deixa de elogiar a moça. E quando ela vai trabalhar, o que acontece? As pessoas lá no serviço elogiam ela. Exatamente. E ela vai começar a dar atenção para o rapaz lá no serviço. Então, a santidade, para mantermos a santidade, é dificílima. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não, irmã. Nós temos que saber o limite do namoro. Se você beija em cima, esquenta embaixo. Então, você tem que tomar cuidado no beijo. Se você está abraçando a pessoa, tem que abraçar, né, numa região que não seja uma região que pegue nas regiões baixas, entendeu? Tem que ser nas regiões de cima. O sonoplasta aqui, ó. Senhor, bem longe de mim. Sabe o abraço de urso? Faça um amém. abraço de urso, entendeu? Sem colocar a mão lá para baixo, que não tem necessidade. Para que você vai colocar a mão lá embaixo, irmão? Para que você vai colocar a mão lá embaixo, irmão? Vocês só estão namorando, vocês não são casados. Né? Você tem que ter limite no namoro, tem que colocar limite nas suas atitudes, tem que colocar limite na sua fala. Mas tem meninas que têm medo de colocar limite, porque se eu não deixar o meu namorado me tocar, ele vai me largar, me abandonar. Aí entra o abuso psicológico, emocional. Esse abuso moral, psicológico existe. Por quê? O rapazinho, ele vem cheio de papo, dizendo, viu, me dá uma sobremesa, né? E ela resistindo, não, eu não posso dar sobremesa antes do bolo de casamento. Misericórdia, querido. Então ela vai resistindo. Só que tem uma hora que, como diz um grande poeta, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tem uma hora que ela não resiste, para ela não perder ele, ela cede. Meninas, não caia nessa. Essa lorota até o diabo usou. Levou Jesus Cristo lá no deserto para vários lugares, ofereceu o mundo inteiro, as riquezas do mundo, e o que Jesus Cristo respondeu? Respondeu pela palavra bíblica. Eu tenho certeza que se você tiver um versículo bíblico na mente e responder para ele naquele momento, ele vai parar na hora. Eu lembro que quando eu não queria namorar na adolescência, eu sempre usava um versículo bíblico que Salomão escreveu em Eclesiastes, é meio pesado, né? Mas está escrito assim, em Eclesiastes, vou parafrasear aqui. Conheci uma mulher que ela me levou a dores enormes, a dores de morte. Então, ele falou isso por quê? Porque ele sabia que as mulheres que ele estava se envolvendo estavam levando ele ao pecado. Tanto é que tem pessoas na igreja que não acreditam que Salomão foi para o céu, de tanto que ele pecou, né? Você conhece aí a Bíblia, 300 mulheres, 600 concubinas. Então, o homem tinha muitas mulheres, e que fez ele pecar, que fez ele adorar ídolos, outros deuses, que não seja o Deus verdadeiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Você que está sendo afetada, violentada psicologicamente pelo seu namorado, largue dele, que isso é laço. Laço do passarinheiro, a peste perniciosa. Isso é laço. Leia lá Salmos 91, né? Pode ser que um monte de gente está namorando do seu lado aí, da sua redondeza, né? 1000 namorarão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido, porque tu está protegida, tu está protegido por Deus. Quando namorar certo, vai casar certo, vai noivar certo, vai ter um relacionamento certo. Pessoas que esperam em Deus, sempre têm um futuro certo, maravilhoso em Deus. Exatamente, porque quando há amor de verdade, a pessoa vai respeitar a sua vontade, vai respeitar os seus limites e vai respeitar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. A Nata Sorocabana também está online aí. E quem, deixa eu ver aqui. Geninho, Júnior França. Júnior França, um abraço, pastor Júnior França. Deus abençoe a vocês aí que estão online conosco nessa live, que em breve já está acabando, né? Pergunta no Insta? Vamos lá, pessoal, manda pergunta aí pra gente. Glória a Deus. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Clenon, tá ligadinho aqui com a gente. Clenon também? Tá ligadinho aqui na live. Eita, bênção de Deus, hein? Vamos lá. Uma pergunta aqui que a pessoa está fazendo no Instagram.
Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Mandaram de novo? Vamos ver aqui, peraí. Ai, meu Deus do céu. Achei aqui. Diferença de idade atrapalha o namoro cristão? Pergunta feita pelo Instagram. Diferença de idade atrapalha o namoro cristão? O que você acha, Tabata? Eu acho que dependendo da situação, da idade, né? A diferença, acredito que você vai ter conflitos lá na frente, sim. Se seu intuito é namorar, noivar e casar, dependendo da grande diferença, você vai ter conflitos, sim. Então você terá um conflito dependendo da idade. Mas assim, eu acredito que isso aí é um pouco relevante dependendo da idade, né? Lógico que eu já li o versículo bíblico, 2 Coríntios 6,14, que não prendeis ao jugo desigual. Mas você tem que pensar, quando você namora uma pessoa que tem uma idade diferente de você, você tem que pensar o fator longa data. O que eu vejo por aí são pessoas idosas, velhas, idosas não, vou falar assim, medianas, 30 a 40 anos, separando da esposa para casar com uma novinha. Olha que coisa errada, né? Erradíssimo. Só porque a esposa, para ele, já passou da validade. Entendeu? Mas, para Deus, nós nunca passamos da validade. Deus dá garantia. Isso que pregou o nobre evangelista Eliel. Deus nos dá garantias. E quando o aparelho quebra e está na garantia, ele tem conserto, ele tem troca. Deus é assim. Agora, as pessoas não. O que acontece? A pessoa tem que pensar no fator longa data. Quando você tiver com 90 anos, com 80 anos, a moça está com 50 anos, o que ela vai pensar? O que ela vai fazer? Pode ser que ela queira trocar. Por quê? Porque você com 80 anos já está inativo. Já está aposentado. Está sendo bem crente nas palavras, né? Então não tem como. Você entendeu, você entendeu. As mulheres, elas procuram, a mulher é nova e o rapaz é idoso. Ou vice-versa, tem mulheres que são mais velhas e o rapaz não. Eu acho assim, que a diferença de idade, ela até 10 anos é tolerado. Tipo, você tem 30 anos, a moça 20. Ou o moço tem 20 e a mulher tem 30. Até aí tudo bem. Porque um rapaz, hoje em dia, com 40 anos, ele não aparenta ter 40 anos. Eu estou quase nos meus 40 anos já. Então, você vê que uma pessoa, hoje em dia, de 40 anos, não aparenta ter 40 anos. E uma pessoa de 30 anos, é uma pessoa que vai, por exemplo, eu com 40, uma moça com 30, ela vai estar com a mesma aparência minha. Então, não tem muita diferença. Mas você tem que pensar isso, primeiro, longa data. Segundo, tem que pensar no fator maturidade. Por quê? Porque muitas das vezes a novinha, ela procurou um mais idoso, um mais velho, um mais amadurecido, um homem mais formado, por quê? Porque ele já está com a vida financeira feita. Então ela quer fugir dos problemas da casa, ela quer fugir de outras coisas e quer se prender no homem. E o que ela vai fazer? Quando ela casar com um casamento e ela pede muito casamento com comunhão de bens, ela vai lá, casa com ele comunhão de bens, depois de 2 anos, chuta a bunda do camarada e pega metade das coisas do rapaz e sai fora. Isso já aconteceu, eu conheço pessoas que aconteceu aqui recentemente. Então imagine como é que é a situação. Então a pessoa pensa que é o bambambam porque está com a novinha vai lá e dá um golpezinho nele, que ele cai e fica sem andar, coitado. Exatamente. Então a Bíblia não condena. Diferença de idade a Bíblia não condena, mas tome cuidado, analise bem como que vai ser a longa data desse relacionamento. Conheço pessoas de 30 anos, mulheres de 30 anos, relacionando com homem de 25 anos, e estão perfeitamente bem. Conheço homens de 30 anos relacionando com mulheres de 22 anos e estão perfeitamente bem. Por quê? Porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. Depois eles colocaram eles. E depois o trabalho. E depois a igreja. É isso a sequência. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, terceiro o trabalho, quarto a igreja. Porque a situação financeira é um dos quesitos que mais separa as pessoas. É a situação financeira. Então tome cuidado com isso também, tá bom? Tem pessoas que revertem essa situação, né? Coloca Deus em primeiro lugar, a igreja, depois o relacionamento, e você vai ter um Sim. grande conflito com isso.
Tem outra pergunta? Não tem outra pergunta? Tem outra pergunta aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, minha irmã lá do Rio de Janeiro entrou também, a Priscila Monfardini. Paz do Senhor. Meu pai foi curado do Covid, né, 19. Glória a Deus. Glória a Deus, me mandou a notícia. Isso é bênção demais, bênção do céu. Pessoal do Instagram, manda aí pra gente que a gente vai responder. Aqui no meu Facebook também. Deixa eu fazer umas perguntas, já que vocês não gostam de fazer pergunta Meu povo aí, tá né? com vergonha. As pessoas perguntam assim, se beijar é pecado, porque eu já falei o fator do beijo, né? O beijo, ele esquenta em cima e embaixo, e leva você o quê? Leva você a perder a santidade, uma palavra mais técnica aqui, mais libida, né? Sim. Perder a santidade. Mas existe um estudo e uma ciência que estuda o beijo. A ciência que estuda o beijo, ela se chama filematologia. Parece línguas estranhas, né? Tem um mistério aqui, irmão, agora. Filematologia é a ciência que estuda o beijo. E sabe o que ela descobriu, irmã Tabata? Olha o que ela descobriu. Quando você beija, aumenta o batimento cardíaco. Normalmente o batimento cardíaco de uma pessoa é entre 80 a 60 por minuto. Ela aumenta esse batimento cardíaco, vai para 180. Então imagine, isso é tudo falado pela ciência do beijo, filematologia. Segundo a ciência, eles dizem que aumenta a necessidade do oxigênio. Porque aonde você está beijando, a pessoa que você está beijando, você não está respirando ao mesmo tempo. Então você está beijando, então o oxigênio ele começa a faltar dentro do seu corpo, então aumenta a necessidade do oxigênio. Então ele dificulta um pouco a circulação sanguínea. Terceiro, o beijo ativa o cérebro. Ele ativa a mente, ele emite o sinal para o cérebro. Porque ele vai preparando você para dizer assim, olha, depois do beijo pode ser que tenha alguma coisa. Mas é só para casados, né? Por isso que muitas das vezes tem pessoas que gostam de fazer o namoro corte. O que é o namoro corte? O namoro corte é um namoro sem contato, sem beijo, sem aperto de mão. Mas como assim, Pode ser um pai do pastor? Senhor, mas sem um abraço mais caliente. Pode ser um abraço de amigo, um abraço caliente não pode. Então o namoro corte é esse. Tem pessoas que tiveram esse namoro corte. Por exemplo, uma pessoa bem, que eu posso citar aqui, que é meu amigão mesmo. Pastor Alexandre, o Alex. Pastor da Assembleia de Deus de Bom, não sei se é o Bom Sucesso, sei que era da Vila Barão. Boas novas. Boas Novas. Ele casou com a irmã Pauline. Os dois namoraram o namoro corte. Não tiveram beijo no namoro. Eu posso falar isso porque eu sou amigo dele, pessoal, e eu sei que isso é um testemunho. Eles tiveram um namoro corte. E aonde eles estão? Até agora eles estão casados, dirigindo uma igreja. Lembro que eu fui até padrinho e um dos meus presentes foi um botijão de gás. Então, além dos outros presentes, eu dei um botijão de gás, né? Precisa, né? Cozinhar, né? Com certeza. É bem-vindo, né? Outra coisa interessante, para nós terminar aqui, rapidinho aqui, eu vou falar já rápido. O beijo, ele diz a ciência, a filematologia, que o beijo relaciona uma química que faz calor. Isso eu já falei para você, né? Ele traz à tona a família do T, Tzinho, tesão e etc. O quinto, né? O estudo ele diz que somos os únicos mamíferos que temos os lábios invertidos para fora, né? Os outros animais têm para dentro e para estimular o sexo oposto. Sexto, a ciência do beijo diz que nós temos 29 músculos, 12 só nos lábios, 17 só na língua. E quando você beija, você está trocando 250 bactérias. Por isso que o coronavírus, o pessoal está pedindo para usar máscara, né? Gente. Você vê. O resíduo da saliva, ele fica 3 dias na boca da pessoa quando você beija. Por isso que muitas das vezes, uma menina e um rapaz descobrem a traição através de um beijo. Quando percebe que o beijo está diferente. Nossa, Então fique gente. esperto. Viu? Mais uma dica para você, minhas amigas que estão assistindo. Estou aqui do lado de vocês, meninas, sempre. A ciência também descobriu que está ligado mais ao sexo do que ao casamento, o beijo. E também é considerada a primeira penetração do sexo. É uma palavra meio complicada, mas vocês já estão estudando biologia desde a 5ª série, então vocês sabem o que é isso. Tá aí. Não é pecado, mas é biologicamente irresistível.
Quem resiste beijo? Difícil, ninguém resiste beijo. É maravilhoso, principalmente quem sabe beijar. Agora, quem não sabe beijar, pelo amor de Deus, né? Você beijar uma moça que acabou de jantar macarrão com sardinha, não dá. E vice-versa, né? Beijar um rapaz que acabou de comer um cachorrão aí de atum, não dá, né? Então, é complicado. Ande com o house no bolso, tá? Então, vamos lá. Beijar na boca é igual ao forno elétrico. Então, já falei para vocês sobre isso aí. Então, o beijo em si, ele é bom, mas nós temos que ter limite. E se nós passarmos o limite, o que fazer? Primeira coisa, confessar. Confessar a Deus os seus pecados. 1 João 1,7. Se nós confessarmos os nossos pecados, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. Continuando João 1,7, ele fala, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e sarar de toda ferida. O Senhor Jesus Cristo, Ele perdoa você. Ele perdoa você. Talvez vocês cometeram um pecado antes do casamento. Não tem problema nenhum, o Senhor te perdoa, se você tiver um coração sincero de arrependimento. Agora, se você continuar pecando, se arrepender, continuar pecando, se arrepender e continuar pecando, tem hora que o limite passa. Deus dá um limite para o homem. Se ele passar desse limite, meu amigo, minha amiga, não queira passar desse limite. Saul passou desse limite, o que aconteceu? O rei Saul foi abandonado por Deus. O Espírito não se manifestava mais na vida de Saul. Ele foi procurar a pitonisa de Edor. Foi procurar um espírita, porque Deus não estava mais com ele. Ele passou dos limites. Então não passe dos limites. Tá bom? Não passe dos limites. Vigia, fica crente, hein? Vigia. Mais alguma pergunta aí ou não? Vamos ver aí no Instagram, deixa eu ver aqui. Cadê o pessoal? Tá mandando pergunta? Tem um... Deixa eu ver aqui. Aleluia. Aquele celular ali. A Tati está aqui também, da Vila Gomes. Missionária Tati. A Tati, um abraço, Tatiana. Deus abençoe a sua Meu vida. Deus, acabou a transmissão aqui do ao vivo do Instagram. 40 minutos o Instagram. 40 minutos? O Instagram, ele pausa. Então vamos lá, então. Vamos entrar de novo ao vivo no Instagram. Deixa eu ver aqui. Depois eu achei, ajuda isso aí. Sim. Vamos continuar aqui. Tem outros tópicos aí? Opa, ao vivo. Então depois de 40 minutos ele sai, não sabia. O Instagram tem um tempo, né, pessoal? Clenon aí, ligadinho com a gente. Vamos lá, né? Alguns tópicos mais pesados aí. Bem pesado. Bom também. Aqui, ó. Uma pergunta que chegou agora aqui no meu PowerPoint. Vamos lá, colocar o ao vivo aqui no Instagram também. Tinha acabado de sair, né? Gente, essa pergunta, olha, vai compartilhando, chama suas amigas, seus amigos, que olha, você vai responder. É bem pesado, hein? Sou muito fraco na área sexual. Preciso casar urgente. Eita. Tem pessoas que é muito fraco na área sexual. A Bíblia fala em Coríntios capítulo 7, é importante você ler em casa, sobre pessoas solteiras e pessoas casadas. Diz lá que as solteiras cuidam do Senhor e os casados cuidam da família. A Bíblia também diz, lá em Coríntios 7, que o casado que é casado, o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem. Você casar só porque sua carne é fraca não é uma atitude correta, não é. Porque uma pessoa que casa por causa de emoções que estão aflorando antes do tempo, é uma pessoa frustrada. Primeiro requisito para você casar, case com razão e também com emoção. Você tem que sentir o sentimento para a pessoa, lógico, mas você tem que ter raciocínio, razão, aonde você está colocando seus bois.
Será que a casa, o sítio que você está colocando seus bois, é um lugar que tem pasto? Ou é um lugar que só tem deserto, que só vai fazer você sofrer? Não, mas é porque eu só quero saciar a minha vontade da minha carne fraca. Meu amigo, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então vamos pegar a vitamina que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem gente que casa só para resolver problemas de solteirice. Problemas não se resolvem casando, problemas se resolvem vivendo e raciocinando e tomando atitudes corretas na vida cristã. Se você não está tomando uma atitude correta, meu amigo e minha amiga, comece a rever os seus conceitos, comece a pedir aconselhamento. Eu até aconselho você a ir no psicólogo, numa psicóloga. Não tem problema nenhum cristão ir no psicólogo, numa psicóloga, não tem problema nenhum. Vocês vão lá, pede um conselho, conversa, porque eu sei que aquela conversa que você vai ter com o psicólogo, com a psicóloga, vai morrer ali. E eles vão dar um conselho porque eles estudaram 5 anos, eu disse 5 anos, para saber que conselho dar a você, que está passando esse problema de fraqueza carnal, de fraqueza na carne. Existem clínicas, para você ter ideia, nos Estados Unidos, que cuidam de pessoas que são viciadas em sexo. Clínicas, não é clínicas de droga, não, é clínicas de pessoas que são viciadas em sexo. Existem até atores e atrizes famosos dos Estados Unidos e Hollywood que foram se tratar lá. Então, um caso é muito sério. Casar por causa de uma fraqueza carnal não é correto. Casar por causa de um problema que você quer solucionar não é correto. Case com a certeza que Deus está no negócio, que Deus está no relacionamento. Amém? Talvez eu fui muito sério, né? Porque o assunto é sério mesmo. Esse assunto é muito sério. Eu vejo muita pessoa quebrando a cabeça, irmã Tava, porque não sabe escolher a pessoa certa. Querem casar por causa do... Aparência, chama atenção. Aparência. Né? O que chama mais atenção aí? O tutu. Pois é. Chama atenção. Tem uma pergunta no Face? No seu Face tem uma pergunta. Que aqui acabou o Instagram, né? Que o Instagram foi pro beleléu. Tem uma pastor, tem uma pergunta aqui. Espera aí. A gente vai falar aqui rapidinho. Carlos Eduardo, nós vamos responder aqui para você, tá bom? Carlos Eduardo? Outra pergunta? Voltamos no Instagram aí, voltamos. Deixa eu só arrumar aqui para aparecer a nobre irmã Tabata. Olha, é uma pergunta bem interessante aqui. Vamos aí, nós respondemos, você que está no Instagram, nós respondemos a pergunta que nós respondemos. Sou muito fraco na área sexual, preciso casar urgente? Essa pergunta que nós respondemos quando caiu. Então, nós respondemos esse versículo bíblico seriamente, dizendo que não se casa para resolver problema de carne, não se casa para resolver problemas em geral, todo tipo de problema. Você se casa porque você sabe que Deus ele fez uma aliança com a pessoa. Agora, se você tem um problema carnal, eu indico um livro. Esse livro aqui, 33 dias de pureza sexual. Muito bom, você não é fraco demais para tentar. Então, isso aqui, 33 dias de pureza sexual, você encontra comigo, foi o que é da minha autoria. Então, você me procura e nós vamos dar essa dica. Tá bom? Depois eu vou apresentar mais alguns livros, tá? Tem alguns livros aqui de alguns amigos meus aqui. Eu vou apresentar também que fala sobre essa área de relacionamento sexual. Não tem como uma pessoa falar de relacionamento sexual se não tiver experiência para tal, né? Então, nós estamos falando de algo que nós temos experiência. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Quando no relacionamento, né, namoro, quando um não é mais virgem e o outro é virgem, o namoro pode dar certo? Tem esse conflito? Essa pergunta é boa, hein? Quando uma pessoa não é virgem e a outra é virgem, tem conflito? Não, não tem conflito. Por que não tem conflito? Porque a pessoa que é virgem está esperando em Deus, lógico, está esperando em Deus. E a pessoa que não é virgem, teve um momento da vida dele que falou assim, eu vou parar com tudo isso e também vou esperar em Deus.
Então, a pessoa que espera em Deus, os dois que esperam em Deus se encontram, eles não existe esse conflito entre os dois. Principalmente a pessoa que é virgem, porque a pessoa que é virgem está pedindo não uma pessoa que não é virgem, uma pessoa que não é virgem, não. Isso aí não coloca na balança. O que a pessoa está pedindo? A pessoa está pedindo um homem correto, uma mulher correta, uma pessoa correta. Quando você encontra a pessoa correta, que se encaixam no propósito de Deus, tudo dá certo. Então é isso que é a diferença entre você agir no tempo de Deus, na hora certa, tá bom? Vamos ver aqui. Pastor Rangel Júnior também está online. Um abraço, pastor Paz do Rangel Senhor. Júnior. Deus abençoe. O Júnior Farias de França disse. Não, ele está assistindo, mas ele não faz pergunta. Rubner é Ele gosta de fazer mestre. umas perguntas bem... Manda pergunta aí, Júnior, pastor Júnior. Vamos lá, tem mais alguma pergunta aí que vocês estão fazendo? Tem perguntas? Não vem? Não tem? Então vamos responder mais uma pergunta aqui. Ele não quer casar, e agora? A pessoa não quer casar, e agora, hein? Meu Falaram Deus para do arrumar céu. outro, olha ali. Tá namorando faz tempo, né? Tem que ter um propósito, né, gente? Se o rapaz não tem o interesse de casar com você, Eita! não é certo, né? A produção está dizendo, outro, minha irmã, não é esse. Ele não quer casar, e agora? É o seguinte, eu já falei, quando a pessoa está preparada para casar, porque assim, se você está começando a namorar, é que você tem um propósito de casar. Se você tem um outro propósito, porque a carne está fraca, porque você está começando a namorar, está totalmente errado. Tem que começar a namorar, por quê? Porque você tem um propósito de casar. Porque se você não tivesse propósito de casar, você está namorando com a mulher do outro. Você está namorando com o marido do outro. Então você tem que tomar cuidado no que você está fazendo. Então, e agora? Né? O que acontece? Eu gostaria que a Tabata depois abrisse a Bíblia aí, já vai abrindo, 1 Coríntios capítulo 13, versos 6 e 7. Mas, uma pessoa que está enrolando você há tempo, está namorando com você, está enrolando você há tempo, né? Tá enrolando, ó. Conheço pessoas aí, tipo assim, tem 40 anos de idade, um rapaz, a moça tem 37 anos, e eles ainda continuam namorando. Está namorando. Mas por quê? Ó, eu, sinceramente falando, eu acho, não, tenho certeza que esse casal, ele nunca parou, o casal nunca parou para conversar sobre o futuro. Porque a partir do momento que você para conversar sobre o futuro, você planeja naquele momento como que vai ser o noivado e o casamento. Tem pessoas aí que planejam o casamento 2, 3 anos para frente. Por quê? Porque eles já estão planejando, eles já estão pagando já até o enxoval, pagando tudo, né? A igreja, o salão, a chácara, estão pagando tudo porque eles estão planejando. Então, se você tem certeza que a pessoa não fala em casar, que a pessoa nunca comentou sobre casamento com você, nunca comentou sobre projeto, minha amiga, meu amigo, me desculpe, mas isso é laço também. A pessoa está enrolando você está perdendo a sua vida. Tem casos aí que, famosos, que eu sei que a Tabata conhece também, de pessoas que namoraram aí 5, 6, 7 anos, enrolaram e depois de 5, 6, 7 anos, terminaram. Exatamente. Sabe o que a moça fez? O que o moço fez? Colocaram na justiça e o cara que ficou enrolando, a menina que ficou enrolando, tiveram que indenizar porque ficou enrolando. A menina perdeu, o rapaz perdeu 7 anos da sua vida esperando casar, porque o camarada não tinha atitude, só prometia e não cumpria, né? Promessa de santo, santinho. Isso aí não vigora, meu amigo. Não vigora, minha amiga. Então, um relacionamento assim, ele se torna frustrado. Então, nós temos que saber o projeto de Deus. O que está escrito em 1 Coríntios 13, 6 e 7? 13. 13. 13, Sobre 6 o amor. e 7. Vamos lá. 13, 6 e 7. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí, não sofre com a injustiça, mas com a verdade. Se uma pessoa
está namorando com você e não quer casar, saia fora. Porque isso aí é injusto demais. Você vai perder a vida inteira querendo casar com a pessoa e não vai ter relacionamento nenhum. Nós já estamos até terminando essa live, né? Porque daqui a pouco vai começar o culto online. Sim. Mas existem pessoas que namoram por conveniência, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Uma Namoro não é crença. conveniência, não é um boteco, não é um barzinho, não. Namoro não é isso. Namoro é compromisso sério. A Bíblia fala que grande é o mistério do casamento. E ele ainda vai muito além. A Bíblia fala que é da noiva com Cristo. Grande é o mistério de um relacionamento. Quando você se relaciona com alguém, você está fazendo uma aliança espiritual. E essa aliança espiritual, ela perpetua. Tanto é que pessoas que terminam um relacionamento sempre traz restígio do relacionamento passado. Por quê? Por causa dessa aliança que foi formada. Então, quando você começar a namorar, pense bem em escolher a pessoa certa. Porque é no tempo de Deus e não no seu tempo. Tá bom? É isso aí, tem alguns tópicos, vamos finalizar. Vamos finalizar, né? 7h50. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui conosco, no Instagram, no Facebook, no meu Facebook também, que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que muitas jovens precisam assistir esse conteúdo, tá bom? Quero agradecer aqui o pastor Rubner Braz por atender o nosso convite de batermos um papo com o nosso público jovem, né? Eu canto desde os meus 7 anos, eu canto já o pentecostal, que diz a Lani, né? E eu quero agradecer ao público jovem, aos irmãos que estão aqui, que estão junto conosco nessa live, que Deus abençoe a vida de vocês. E cuidado para você não fazer escolha errada. Coloque Deus na frente sempre. Eu sempre faço assim: ore ao Senhor, porque Deus não deixa um justo sem resposta, tá bom? Tudo que você fizer, coloque Deus na frente, que eu tenho certeza que a sua vida e a sua família vai ser um sucesso, vai ser vitória para a tua casa. Amém? Amém, que bênção, né? Então eu quero também deixar aqui meus agradecimentos à nobre Tabata, a cantora Tabata, e quero também deixar meus agradecimentos a todos que ficaram online. Eu quero dizer para vocês que, se você tiver um relacionamento, e esse relacionamento está prejudicando você, saia fora. Se você tiver um relacionamento e esse relacionamento está abusivo, saia fora. Se você tiver esse relacionamento e a pessoa traiu você, primeiro perdoa 70 vezes 7, depois sai fora. Eu vou te perdoar, mas meu irmão, tchau. Tchau, entendeu? É isso aí. Mas tem que Tchau. perdoar 70 vezes 7. Então, perdoa e saia fora. Se você está solteira e solteiro e não quer ter relacionamento nenhum, cuide das coisas do Senhor. 1 Coríntios 7. Cuide das coisas do Senhor. É pecado querer ficar solteiro? Não. A Bíblia fala que foram levantados uns eunucos ministeriais para servir apenas o Senhor. Por isso que existe freira na Igreja Católica. Elas não casam, o padre também não casa. Por quê? Porque existe essa profecia do eunuco que eles colocam muito em prática na Igreja Católica. Mas você, cristão, que está solteiro, meu amigo, é solteiro, é solteira, se alegre em Deus. Não fique triste porque não casou, não fique triste porque está namorando e porque suas amigas estão namorando, não fique triste. O seu tempo é bem maior para Deus do que o tempo daqueles que estão namorando, que estão em relacionamento. Se você tem um relacionamento abusivo, sai fora, mas se você estiver solteiro, não fique triste, porque é melhor só do que mal acompanhado, tá bom? É essa frase que nós terminamos aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, cantora Tabata, pelo convite. E eu sei que nós estaremos fazendo mais outras lives, essa aqui não é a primeira, com outros temas diversos, né? Vários outros temas, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Tchau, gente, um abraço e a Tchau. paz do Senhor Jesus. A paz do Deus Senhor abençoe. Jesus, obrigado a todos que Tchau, estão tchau. acompanhando. Tchau, tchau.